Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje você vai aprender a fazer uma mini mochilinha infantil super charmosa e com o passo a passo detalhado e molde gratuito para você. Então já fica aqui que a gente vai aprender esse passo a passo que tá uma delícia de fazer. Só não se esquece de já se inscrever no canal, ativar as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E deixa um like também, que é muito importante para nós. Vamos lá? Para fazer essa peça, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link para vocês baixarem o arquivo PDF com o molde e tem todos os detalhes dentro desse molde para vocês, do jeito que vocês sabem que eu sempre preparo o molde com muito carinho e perfeição. Ele vai ter todas as medidas e vai ter também os recortes arredondados em tamanho real para você imprimir na sua impressora comum. E algumas partes que são retas, como laterais, fundo, vai ter anotadinho dentro do molde todas as medidas para você recortar e já separar os seus materiais. Então eu vou apresentar aqui para vocês o material que eu utilizei e cada parte, e aí vocês vão acompanhando com as informações que tá dentro do molde, que é conclusivo desse vídeo para vocês, tá bom? Para fazer a minha aba, eu vou utilizar um tecido tricoline com essa estampa digital linda. Esses tecidos vocês encontram no nosso parceiro, tem aqui na descrição o link para vocês comprarem esse material e ainda cupom de desconto para vocês. Então eu recortei utilizando o meu molde, uma vez no meu tricoline e estruturei ele numa manta R2. Então coloquei aqui uma manta R2, fiz uma costura fazendo ondas para prender o meu tecido na manta R2 e cortei a mesma medida, o mesmo formato do molde também no forro, e no forro eu tô usando uma sarja impermeável. A sarja ela é um pouquinho mais estruturada, e como eu não gosto muito de forro muito molinho, então eu quis a sarja e ela já é mais estruturada, então eu não adicionei nada de estrutura. Se você quiser usar o tricoline no forro, eu recomendo que você use uma entretela bem fininha, só para não ficar muito mole o forro também. Então eu recortei aqui os materiais para minha aba. Para o corpo da minha peça, também utilizando o meu molde, eu recortei 2 vezes no meu tecido principal, que eu também prendi numa manta R2. Aqui eu também estou usando uma sarja impermeável lisa. Então, recortei exatamente no formato do meu molde, fiz uma costurinha em volta para prender a minha manta R2 aqui no lugar. Já está recortadinho no formato do meu molde. Eu colei a minha manta R2 no meu tecido utilizando uma cola spray e depois eu fiz uma costura de segurança em toda a volta para prender a minha manta no meu tecido. Então, recortei 2 vezes no meu tecido principal. E, da mesma forma, o forro também estou usando a sarja impermeável, sem estrutura nenhuma. Cortei 2 vezes a mesma medida, o mesmo formato. Para as laterais da nossa mochilinha, eu cortei 2 vezes no meu tecido principal e também estruturei com a manta R2. As medidas da lateral e do fundo estarão anotadas dentro do molde da frente da nossa peça, tá? Então vai estar tudo anotadinho lá para vocês recortarem certinho as medidas. Vocês terão também um molde dos bolsinhos laterais, que será nesse formato aqui. E aí você vai recortar 2 vezes no seu tecido principal. E aqui, como eu quis trabalhar com o mesmo tecido da aba para fazer um destaque nesses bolsinhos, eu estruturei ele com uma entretela bem leve. Não acrescente uma estrutura muito pesada nesse bolsinho, porque você vai recortar no formato do molde e depois você vai passar ele dobradinho assim, ó. Então eu coloquei aqui uma entretela de algodão para ela ficar um pouco mais estruturada e dobrei ela ao meio. Esse bolsinho ele vai aqui nas laterais da nossa mochilinha, tá bom? Então, corte 2 vezes, que é um para cada lateral. Tem também a medida do fundo da nossa mochila e eu recortei também no meu tecido principal e estruturei com a manta R2. E aí, referente às 2 laterais e ao fundo, você vai ter uma única medida
para o forro, tá? Porque no forro a gente não precisa dividir essas 3 partes. Foi dividido no tecido principal pra gente colocar os bolsinhos laterais, mas no forro não precisa estar dividido, então você vai ter anotado uma única medida para o forro também dessa peça. De alça pronta, nós teremos algumas medidas que também estão anotadas dentro do seu molde. Vamos precisar de um pedacinho de elástico. Aqui eu tô usando um elástico de 0,75 milímetros, mas você pode usar um elástico mais fininho, até um elástico roliço, tá? Porque ele vai ficar todo escondido. Vou precisar de 2 quadros da mesma largura da minha alça pronta e vou precisar de 2 reguladores, também da mesma largura da minha alça pronta. E separei aqui também um parzinho de botão, tô usando um botãozinho imã, que um lado ele tem o rebite para prender, que o acabamento fica aparecendo, e o outro lado ele fica escondidinho, embutido dentro da peça. No molde tem anotado para vocês as medidas certinhas e a posição de cada parte do botão, e agora fazendo a peça, a gente vai revendo todas essas partes e construindo essa peça bem linda e facinho aí no seu ateliê. Vou iniciar preparando a minha aba, então eu vou pegar o meu tecido principal, vou posicionar direito com direito do tecido de forro, alinho aqui bem certinho. Vou fazer uma costura com margem de meio centímetro e aqui em cima eu vou deixar aberto. Aqui, se você tiver, você pode usar uma tesoura de picote como essa. Se não, é só você fazer os picotes mesmo com a tesoura comum, tá? Mas é importante nas curvas abertas você fazer o picote para ele se encaixar bem quando virar para o lado direito. Cortei chegando bem perto da costura, mas sem tirar a costura, tá? E agora eu vou virar a minha peça para o lado direito. Aqui abra bem as costuras e você pode ir até o ferro passar para ele ficar bem assentadinho. Passei e agora eu vou fazer uma costura com margem de meio centímetro para fazer tipo uma moldura. É um pesponto de acabamento. Ele vai ficar, olha, dessa forma. E aqui eu já posso posicionar o botão. Aqui no meu caso, como eu tô utilizando o botãozinho na aba, que tem um rebite, que eu quero que ele fique aparecendo aqui, eu posso só fazer um furinho vazando. Você vai embutir aqui, ó, por essa parte, tá aberto aqui, e aí você pode esconder aqui do outro lado o acabamento, tá? Vou encontrar o centro aqui da minha peça, dobro ao meio. Vinco aqui bem para encontrar o centro. E vou medir 2 centímetros acima. Aqui onde eu medi 2 centímetros, eu vou abrir um buraquinho. E reparem que eu já posicionei aqui também a minha etiqueta. Eu posicionei a minha a 14 centímetros da borda. E aí fica a sua preferência onde você quer colocar a sua etiqueta. Depois que eu fiz o buraquinho, eu vou entrar aqui, ó, com o botãozinho, a parte que encaixa aqui pelo lado de dentro e o rebitezinho aqui pelo lado de fora. Esse botão, pra gente pressionar e fixar ele aqui, a gente precisa da matriz do botão imã. Então eu vou lá no meu balancinho e vou pressionar. Se você tem dúvidas sobre como utilizar o botãozinho imã, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo bem legal para vocês aprenderem sobre os tipos de botão imã e trago aqui pro canal para vocês, tá bom? Botãozinho então fixado aqui no lugar. Eu vou separar, reservar essa minha abinha por enquanto. No corpinho da minha peça, que é referente a esse molde aqui, a única coisa que eu já vou deixar adiantado é o meu botãozinho, o outro lado do meu botão. O botãozinho, ele tem essa matriz, que é uma chapinha, que a gente utiliza tanto para marcar quanto para prender o botão na nossa peça. Então, eu vou deixar para vocês anotado no molde a medida que vocês precisam. Vou passar agora aqui também. Então, em um dos lados, eu vou dobrar ao meio e vou marcar 6 centímetros de baixo para cima.
Agora, da posição que eu marquei, eu vou posicionar esse centro aqui, ó, da minha matriz, nessa posição que eu marquei, e vou riscar essas laterais, ó. Dessa forma, e agora eu vou cortar para entrar com essa parte do botão. E com essa mesma matriz, ó, nós vamos encaixar aqui no avesso e essas perninhas aqui a gente vai abrir. Dessa forma. E ele vai ficar bem presinho aqui, tá bom? Então, do corpinho, é isso, eu já vou reservar. Vou pegar agora a minha medidinha referente ao bolso da lateral, então são 2 vezes. E vou pegar também as minhas 2 medidas estruturadas do tecido principal das laterais. Depois que a gente dobra, você vai ver que essa parte aqui de baixo, ela fica com a mesma largura aqui da lateral. Então, eu vou posicionar aqui, ó, alinhadinho margem com margem. E aqui, nós vamos trazer, ó, você viu que aqui em cima ele fica mais largo, mas a gente vai alinhar, deixando aqui, ó, na mesma linha, margem com margem. E vou fazer uma costurinha, por enquanto, bem na bordinha, só para prender no lugar. Aqui na parte de baixo, deixa ele alinhado, tá? Ó, alinhadinho. E agora, aqui a mesma coisa, ó. Essa ponta que ficou pra fora, eu vou trazer ela margem com margem. E vou costurar aqui, bem na bordinha, e já vou fazer uma costurinha aqui embaixo também. E olha só, temos um bolsinho, então, ó, com profundidade, pra colocar aqui um documento, uma mamadeira, tá? Tá aqui um bolsinho lateral. E aí eu vou repetir desse lado com essa outra parte que sobrou. Com essas 2 partes, então, ó, já com o bolsinho aplicado, eu vou pegar a medida referente ao fundo da minha bolsa e vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Vou costurar com margem de meio centímetro. Vou abrir, deixa aqui bem esticado e vou fazer aqui uma costura de pesponto. Vou pegar o outro lado, direito com direito, lembrando sempre de deixar o bolsinho para baixo, porque aí a gente vai ficar com essa parte de baixo aqui embutidinha, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, já fiquei então com o fundo e a lateral da minha mochilinha, ó, já preparadinha. Aqui eu já vou encontrar costura com costura bem alinhado, ó. E já vou fazer um pique aqui, ó, para marcar o centro do fundo que nós vamos precisar, tá? Dos 2 lados. Vou reservar por enquanto, vamos preparar as costas da nossa mochilinha. Então, dessas 2 partes aqui, ó, do tecido principal da frente e das costas, a frente é onde eu posicionei o botão, vou reservar. As costas é onde nós vamos posicionar as alças de mochilinha. Primeiro eu vou pegar essas 2 medidinhas menores e aqui é onde eu vou posicionar os meus quadros. Então, eu vou entrar aqui na minha ferragem. Eu gosto de fazer uma costura aqui primeiro bem pertinho aqui da ferragem, para ele ficar bem fixo, ele não ficar sambando aqui dentro dessa alça. Vou fazer o mesmo com esse outro aqui. Para posicionar essas minhas alcinhas, eu vou encontrar o centro aqui dessa curva. Então, eu vou trazer essa margem aqui, alinhando aqui bem certinho, e vou fazer um pique encontrando o centro aqui dessa curva. Depois, eu vou dobrar ao meio, ó, para marcar exatamente na mesma posição aqui do outro lado, ó. Então, pronto, ó, já encontrei aqui as 2 posições. É onde eu vou colocar centralizado, ó, centralizado, essas alcinhas com essa ferragem. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha. Argolas posicionadas, eu já vou dobrar aqui ao meio, ó, fazer um pique aqui embaixo para marcar o centro. E eu vou precisar também encontrar o centro aqui em cima. Vou pegar essa outra medida, ó, intermediária, né? Que nós temos 2 medidas menores, uma intermediária e 2 maiores, tá? Essa daqui, eu vou dobrar ela assim e vou encontrar, ó, lateral com lateral, bem centralizada aqui aonde eu fiz um pique.
e vou fazer uma costurinha bem na bordinha para segurar no lugar. Essas duas alças agora, elas vão encostadinha aqui com essa que eu acabei de costurar. Ó, bem alinhadinha lado a lado, e eu vou fazer uma costura bem na bordinha. Alças presas aqui no lugar, eu vou pegar esse meu reguladorzinho, deixa ela, ó, bem esticadinha, vou entrar por baixo em um lado da ferragem, vou descer pelo outro lado, deixo um espaço aqui sobrando, vou entrar por cima dessa minha ferragem, entro aqui por dentro novamente e desço aqui do outro lado, ó. Eu já vou esticar essa parte aqui. Essa minha ponta que ficou aqui, ó, eu vou dobrar ela uma vez e vou fazer uma costurinha prendendo ela nessa ferragem aqui do meio, somente nessa parte, tá? Então, eu vou precisar puxar essa alça aqui, ó, pra ter espaço para encaixar aqui na máquina, ó. Porque eu quero costurar só essa parte aqui, deixar ela fixa aqui. Alças, então, posicionadas, eu só enrolei ela aqui, ó, e prendi para facilitar no meu fechamento da peça, mas as costas da nossa mochilinha já tá pronta. E agora, ó, eu já encontrei o centro aqui, já tinha encontrado o centro aqui também nas laterais, certo? Então, eu vou posicionar aqui, ó, centro com centro, direito com direito, tá? A lateral que nós já havíamos preparado. Vou prender aqui com o alfinete mesmo, ó. E aqui é pontinha com pontinha, ó. Borda com borda bem alinhadinho. E nós vamos distribuir aqui, ó, bem certinho, margem com margem, para ele se encaixar em toda essa volta. Feito isso, eu vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Deixa ele bem alinhado, borda com borda, tá? E aqui nas curvas, principalmente, faça uma costura bem devagar, bem arredondadinha, para você conseguir um acabamento bem bonito. E olha só, já costuramos então um lado, agora eu vou pegar a frente, que é onde eu posicionei o botãozinho, ó. Vou fazer um pique aqui encontrando o centro. Já vou fazer aqui em cima também, que aqui em cima vai ser interessante para quando a gente for aplicar o forro, tá? Vou alinhar aqui, ó, direito com direito, centro com centro e a mesma coisa, ó. Vou prender aqui primeiro. As pontinhas aqui, ó, bem alinhadinho. E vou costurar com margem de meio centímetro. Com o corpinho da nossa mochilinha assim, eu vou pegar a nossa aba, que nós já havíamos finalizado, vou encontrar o centro dela aqui. E eu vou posicionar ela no meu tecido de forro. Tô aqui com as minhas duas partes do tecido de forro do tecido principal, e aqui nós temos uma única medida do fole, que representa aquela união das duas laterais e o fundo, tá? Vou encontrar o centro aqui também. Vou posicionar forro com forro, bem alinhadinho, centralizado, e vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha para prender no lugar. Deixa a nossa aba posicionada aqui
E agora nós vamos prender aqui, ó, a lateral e o outro lado da mesma forma que nós fizemos com o tecido principal. O forro eu vou deixar assim, e a única diferença, ó, que em uma lateral eu deixei uma abertura para poder virar a minha peça pro lado direito depois. Vou deixar o forro assim, ó, no avesso, e o meu corpinho da peça principal eu vou virar para o lado direito. A parte das costas eu vou deixar virado para o lado da aba, tá? Vou entrar com a minha peça aqui dentro. Encontro aqui, ó, lembra que nós havíamos marcado? Centro com centro. Encontre também as costuras, bem alinhadinho, tá? Costura com costura. Vamos costurar aqui em volta com margem de meio centímetro. E agora aqui, por essa abertura, nós vamos virar a nossa peça pro lado direito. Então, ó, pode amassar todo esse conteúdo que tá aqui dentro. E vai trazendo ele pra fora com cuidado pra não rasgar o forro, tá? Essa parte que nós deixamos aberta, ó, joga essa lateral lá pra dentro. A mesma margem, né, meio centímetro, joga pra dentro. Alinha bem certinho assim e vamos fazer uma costurinha bem na bordinha pra fechar. Joga o forro pra dentro da mochila. Aqui, ó, deixando essa parte da alça pra cima e essa outra aqui deixando ela pra baixo, nós vamos fazer um pesponto bem na bordinha, sempre, ó, abrindo bem essa costura, deixando o forro lá pra dentro e essa borda aqui, ó, trazendo ela bem certinha aqui, ó, pra fora, tá? E vou fazer um pesponto em toda a volta. Esse primeiro pesponto foi assim. Vou abrir agora essa alça, ó. Porque eu preciso agora fazer um pesponto, deixando aproximadamente um dedo assim, ó, de margem dessa última costura. Então agora eu vou, sempre tomando cuidado, ó, pra não costurar a frente, tá? Vai jogando ela lá pra trás. Ó. Vou fazer uma costura aqui deixando um dedo, vou fazer com um espaço aqui de aproximadamente 1,5 cm, que é onde nós vamos passar o elástico. Só que eu preciso começar com a minha alça pra cá, então eu vou encaixar a minha peça aqui na minha máquina, porque eu tenho que passar esse pesponto por baixo dessa minha alça. Deixo a minha alça aqui pra trás, porque aí quando eu fizer a volta, eu não vou correr o risco de passar por cima da minha alça. Verifico se a lateral aqui, ó, tá pra trás, pra não tá costurando a parte da frente junto. E vamos fazer esse pesponto. Faça com bastante capricho, porque ele vai ficar aparente, tá? Se você preferir, pra se sentir mais segura, você pode fazer uma marcação com uma canetinha termossensível, que depois você apaga com o calor, pra ficar com a mesma largura desse pesponto em toda a volta, tá? Deixa também o forro bem esticadinho lá pra dentro. E nós vamos girando aqui a nossa peça, ó. Sempre eu vou sentindo aqui se o meu forro tá bem esticadinho lá pra dentro. Chegando aqui onde nós começamos, ó. Termina com retrocesso. E você vai ter, então, ó, essa canaleta aqui, essa vala, pra gente entrar com o elástico. Aqui, eu vou abrir um pontinho em uma das costuras aqui na lateral, aqui, ó, pelo lado de dentro. Vou abrir a passagem aqui pra entrar com o meu elástico.
vou remover o meu elástico da minha peça, porque nós vamos sentir aqui a quantidade de elástico que a gente vai precisar. Eu vou usar esse passo elástico aqui e vou entrar pela abertura que eu fiz aqui pelo forro, ó. Se você não tiver o passo elástico, pode usar um alfinete, tá? Nós vamos fazer toda a volta até chegar aqui. Ó, cheguei aqui aonde eu comecei. E aqui você vai sentir a quantidade de elástico que você julgar necessário. A quantidade de franzido aqui que você achar que já tá legal para sua peça. Se você quiser mais franzido ou menos franzido, você puxa mais elástico, tá? Para ele ficar bem uniforme e bem bonitinho do jeito que você preferir. Depois, ó, eu vou puxar um pouquinho mais, porque eu quero encontrar as duas pontinhas. Vou passar uma costura aqui nelas. Pode cortar esse excesso. Põe, ó, as pontinhas do elástico lá pra dentro do canalzinho. E aqui onde nós abrimos, eu vou fazer um pontinho invisível pra fechar essa abertura. Agora ela tá toda amassada, porque eu acabei de desvirar, movimentei, passei elástico, vou ao ferro passar ela pra deixar ela bem linda pra mostrar pra vocês. E está finalizada a nossa mochilinha. Olha que charme de peça que ela fica, você pode brincar com as cores. Fica super fácil pra criança conseguir colocar as coisinhas dela aqui dentro, organizar tudo, porque aqui é com elástico, então ela não precisa se preocupar com fechar alguma coisa. O botãozinho aqui, ó, mesmo que ela não feche, não encaixe, não tem problema, vai ficar bem fechadinho, super charmosa, no tamanho ideal para uma criança aí de até uns 5 anos poder carregar suas coisinhas cheia de beleza e se alegrar muito por ter a sua única mochilinha. Essa alça aqui de mão, eu resolvi fazer ela maior assim, porque eu sei que é por aqui que a mamãe, quando precisar carregar a mochila da criança, vai segurar, por isso que eu fiz ela grandona assim. Então é isso, meus amores, preparei essa aula com muito carinho para vocês, espero que vocês aproveitem muito. Quando fizer, não esquece de postar e me marcar. Eu quero muito ver o trabalho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!